Bom dia, bom dia. Façam um excepcional dia. Tá conseguindo ver hoje? A gente está aguardando o Hélio entrar aqui. A gente já vai começar a falar. Bom dia. Deixa eu ajeitar aqui, que quando divide a tela muda, né? O foco. Vocês estão me escutando? Dá para me ouvir? Estão me escutando bem? Bota um joinha aí. Tá todo mundo me escutando? Ah, que bom. Obrigada, Sérgio, que eu não estou me escutando aqui, não. Ótimo, obrigada. Hélio, tá me escutando? Sim, Ah, agora eu te escutei. Pronto, agora retornou. Bom você, dia. você me vê? Vejo e te escuto muito bem. Ok, tá ótimo então. É que Ótimo. eu não estou me vendo. Ah, tá. Não, tá boa a imagem, tá tudo bem. Bom dia, pessoal. A gente está aqui na segunda live. Aí, depois que eu desbloqueei aí a minha exposição, que eu estava com um bloqueio de me expor nas redes sociais. E aí, depois que eu me desbloqueei, agora tô querendo abusar, querendo fazer live todo dia. E quando a gente começa a transbordar o nosso conhecimento, né? Eu acho que a gente pega o gosto pela coisa e quer transmitir cada vez mais o nosso conhecimento, né? Para quem não me conhece, para quem está entrando hoje, eu sou a Cris, né? Eu tenho a formação em Practitioner e PNL, tenho essa formação desde 2012 e apliquei todo esse tempo, só que nunca levei isso como uma profissão. Porque eu descobri o meu propósito, que é faz parte do nosso tema, há pouco tempo. Eu não imaginava que eu ia utilizar esse conhecimento para seguir o meu propósito. Então, eu vou falar aqui o que é PNL, bem rápido, tá? Numa frase. PNL é Programação Neurolinguística, para quem não conhece. O próprio nome já diz. É a programação. Aí, programação é a técnica, como que você vai conseguir programar. Neuro é a própria mente, né? E linguística é a linguagem da mente. Então, os estudiosos que foram atrás de fazer esta técnica, um deles é o Richard Bandler, ele descobriu como a gente consegue acessar o nosso subconsciente com algumas perguntas. E a gente consegue acessar o subconsciente e encontrar alguns bloqueios que a gente tem, que foram gerados na infância. Isso a gente vai falar mais para frente. Tá? Então, a maior parte dos nossos incômodos e bloqueios que temos hoje, que vão se repetindo, se a gente parar para enxergar, eles foram causados na infância, cerca de 0 a 7, 8 anos mais ou menos. A maioria, tá? Nem todos. Tem outras pessoas também que foram de maneira diferente. Então, isso é PNL, tá? A gente consegue desbloquear aí esses traumas, ou na PNL fala crença limitante, tá? Que é o que você acredita. Crença é o que você acredita, né? Então, tem coisas que você acredita que são boas e tem coisas que você acredita que te limita, tá? Então, aí a gente consegue mudar aí para melhorar e você não ter mais esse impedimento, tá? Aí nessa semana, porque esse tema, PNL, propósito e identidade. Nessa semana, que depois que eu comecei a descobrir o meu propósito, eu comecei a transbordar meu conhecimento, que é desbloqueando as pessoas com as técnicas de PNL. Então, eu tenho feito isso com muitas pessoas, agora muito mais do que antes eu fazia informalmente, né? E nessa última semana, muitas pessoas me perguntaram: tá, mas eu consigo encontrar meu propósito? Dá para desbloquear o meu propósito? Dá para desbloquear a minha identidade? Vamos fazer uma técnica e eu vou achar o meu propósito? Então, eu achei legal fazer uma live e trazer o Hélio aqui, porque o Hélio foi o que me deu total apoio para eu começar a fazer lives. A minha primeira live eu entrei na dele, invadi, e aí desbloqueei total. Tipo, eu já tinha desbloqueado com PNL, mas entre você desbloquear na sua mente e você tomar a ação, é uma distância. E o Hélio foi um facilitador aí
né? Eu consegui estar aqui falando com todo mundo. E ele tem uma sabedoria, uma base de conhecimento muito ampla, que não é só PNL. A minha base é muito ampla em PNL. Agora, propósito, identidade, que vai deixar mais rica a nossa live, é o Hélio que vai nos ajudar, tá? Então, pode falar aí, Hélio, se apresenta. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com a Cris na live dela. Interessante eu conhecer a Cris um pouco mais de proximidade na semana passada, né? Da maneira como ela disse. Eu faço lives às 6 horas da tarde, no horário de Brasília, e essas lives têm o objetivo de discutir um determinado assunto, mas também o que a Cris usou, vou usar a mesma palavra, a questão de transbordar. Eu sempre trago pessoas nas lives para a gente ir debatendo o assunto de cada uma delas. E a Cris foi uma dessas pessoas. Só depois que eu fiquei sabendo que foi a primeira live dela e que isso causou um efeito positivo, acabou destravando ela e desbloqueando. O interessante é que isso vem acontecendo ao longo de todas as lives. Pessoas que tinham uma trava em se expor na rede social, aqui em especial no Instagram, e a partir dessas lives as pessoas viram que esse bicho não morde, que era algo simples de ser feito, é como um bate-papo. A única diferença é que a gente tem aqui uma intermediação. A tela do celular, muito possivelmente, a maioria usa celular para fazer isso. É a única coisa. É uma videochamada ao vivo. É isso. E a gente cria todo um cenário em torno disso, cria toda uma crença, como a Cris falou, uma crença limitante. Por que é uma crença limitante? Esse pacote de coisas que a gente acredita, ou eles expandem a nossa mente, ou nos coloca dentro de uma caixinha. E se eu não tenho força para transpor caixinha, eu fico com a crença limitante. A Cris falou de PNL, ela tem informação em PNL. PNL eu leio sobre isso já há muito tempo, não tenho informação, sou alguém que gosta muito, porque parte do princípio que a nossa mente ela é plástica, ela tem a capacidade de adaptação, né? Por isso que a programação neurolinguística, eu consigo reprogramar a minha forma de pensar, abandono o mal de Gabriela, que eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim, e posso me transformar numa outra pessoa. Caso contrário, a gente seria um produto em série, que nasceria de uma maneira e morreria dessa mesma maneira. É uma síntese aqui para a gente começar a debater. Né, Cris? Muito bem. Oi, Júlio. Obrigada a você aqui de estar aqui nos acompanhando. É uma honra para a gente. Para continuar o assunto, muita gente entrou depois, tá? O nosso tema é PNL, propósito e identidade. Porque muitas pessoas me perguntaram essa semana aí se dá para desbloquear o propósito. Então a gente falou um pouquinho do que é PNL, e aí o Hélio deu uma síntese que ficou linda. E aí a gente vê a sabedoria que ele tem. Ó, eu fiz a formação, fiz o practitioner, que é praticar as técnicas em si. E olha o conhecimento que ele tem para agregar e enriquecer aí a nossa live. Aí a gente se pergunta, né? Tá, Cris, mas dá para desbloquear o propósito? Olha, gente, propósito, eu vou falar do que aconteceu comigo, tá? Por muito tempo eu criei uma expectativa sobre o propósito, porque eu imaginava que ia ser assim, aquela cena mágica, sabe? Que Deus ia aparecer assim na minha frente, tudo ia se iluminar, tipo, estrelinhas iam brilhar, fadinhas iam aparecer e falar assim, ó, tocar a varinha de condão, você vai ser isso, essa é a sua missão de vida, o seu propósito. E não é assim. Não é bem assim. Para alguns pode ter sido. Mas assim, para mim não foi. Tá? Foi muito mais simples do que eu imaginei. Porque às vezes quando a gente fala de propósito, de missão de vida, a gente acaba colocando a nossa responsabilidade no outro. Então a gente acredita, ó, eu vou fazer esse curso porque esse curso vai me mostrar o meu propósito. Ó, legal.
Legal, porque você está se movendo para tal. É uma fase, é um autoconhecimento que você está adquirindo. Agora, que vai estar escrito ali, você vai abrir, vai estar uma frase lá e falando assim, ó, o seu propósito, Cris, é usar transbordar seu conhecimento em PNL para desbloquear o maior número de pessoas possível. Eu li isso numa frase, num livro? Não. Alguém veio, me ligou e falou assim, Cris, você vai fazer isso, isso, aquilo? Não. E olha que eu procurei, fui até atrás de tarô. Tipo, no tarô vai vir, a mulher vai tirar as cartas lá e vai, não, seu propósito é esse. Mapa astral, numerologia cabalística, eu falei na primeira live nisso, né? Então é verdade. Física quântica, eu falei assim, não, alguém vai me dar o meu propósito de vida. Então eu estava esperando alguém me dar algo que só estava dentro de mim. Aí o que aconteceu? Depois de busca desse conhecimento, quando eu fiz PNL, eu já estava querendo autoconhecer, mas era um outro propósito. Eu queria me desbloquear meus problemas, meus bichinhos lá. E aí, depois que eu desbloqueei os meus bichinhos e larguei o emprego e tudo, e resolvi ser mãe, desbloqueei também. Eu achava que meu propósito era ser mãe. Tive minha filha, que hoje tem 4 anos, graças a Deus, a Iris, e também não era. Era algo maior, tipo, eu amo minha filha, é maravilhoso ter a minha família, me dedicar a isso, só que você sempre busca algo mais. Pelo menos foi assim comigo. Então, todos esses cursos que eles fizeram, eles me deram ferramentas para que eu encontrasse o propósito, que foi o que aconteceu no curso agora, que eu acho que o Hélio pode acrescentar mais na gente, quando a gente fala de ser triuno, né? Que um propósito não é somente você buscar conhecimento, mente, igual eu estava fazendo. Une também espiritualidade, corpo, mente, alma e espírito. E aí o Hélio com certeza vai agregar muito mais sobre isso pra gente. Bacana, Cris. Vou falar para o pessoal que eles estão liberados para fazer perguntas. Se a gente não, Ok. se a gente não souber responder, a gente busca onde tem a resposta, busca o oráculo. Então vamos lá. A Cris falou um negócio bastante importante. Às vezes a gente tem a noção errada de que externamente virá algo, deixar isso mais claro. Como a jornada dela partiu em diversos caminhos para que ela encontrasse o propósito dela. Ela disse aí que foi no tarô, fez diversas buscas para que alguém chegasse e entregasse um bilhetinho para ela, esse é seu propósito de vida. Na verdade, para que eu encontre o meu propósito de vida, eu tenho que olhar para dentro de mim. Então, se eu não tiver a noção do meu eu, se eu não consolidar isto, eu não encontro o meu propósito. Você vai ouvir hoje coisas assim, diversas definições. Vamos falar de propósito, vamos falar de destino, vamos falar de missão, vamos falar de identidade. Bacana. Vou fazer uma comparação simples. Supondo que eu queira fazer uma viagem para São Paulo. Então, isso é um destino. Eu quero sair de onde eu estou e ir até São Paulo. Está claro, é um destino. Esse destino, se eu trago ele para um outro cenário, ele pode ser um alvo. Eu acredito, então, que a minha identidade como atriz, o meu propósito e a minha identidade passa por ter que aprender PNL, como é a Praia da Cris. Então, eu preciso agregar isso para que eu faça essa viagem até São Paulo. Vou fazer a viagem para São Paulo como? Eu vou a pé, vou de carro, vou de bicicleta, vou de moto, vou de avião, vou de busão, vou de trem, eu não sei. Existem meios para eu chegar até São Paulo. Existem meios para eu atingir o meu destino nessa minha viagem. Mas qual é a missão? Por que eu preciso ir para São Paulo? O que eu vou fazer em São Paulo? Então, isso é uma missão. Olha, eu estou indo para São Paulo para fazer um curso de PNL. Essa é a minha missão. Mas por que você quer fazer um curso de PNL? Esse é o meu propósito. Olha, eu quero fazer o curso de PNL porque eu entendi que eu preciso deste conhecimento para atingir o meu objetivo de vida.
Eu entendi que ele é parte da minha busca, então é por isso que eu preciso dele. Então, quando você fala em propósito, é um porquê. Quando você fala em missão, é o que eu vou fazer. E quando você fala em destino, é para onde eu estou indo. É só uma comparação de cenário para a gente desmistificar e começar a bater o papo sobre isso. Né, Cris? E assim, o que o Hélio falou assim, você pode escolher o seu caminho, né? Ônibus, a pé, do jeito que você quiser, mais fácil, mais difícil, e aí quem escolhe somos nós mesmos. De repente, o caminho mais fácil não vai ser o correto, de repente você tem que percorrer ele de novo, mas isso é individual, depende de cada um, né? Tá, e aí, a gente sabe mesmo o que é propósito, de repente? Eu imaginei várias coisas, achei que era ser mãe, não foi. E aí que eu senti, né? Que eu vi que realmente era o meu propósito. Não sei se aqui todo mundo é cristão, né? Acredita em Jesus. Eu sou católica, tá? Então, assim, eu acreditei, assim, quando você encontra o seu propósito, é quando você aprende a conversar com Deus, sabe? Tipo, você pergunta para Deus, Deus, isso aqui vai me trazer ao encontro do meu propósito, isso que eu estou fazendo? Eu não sei qual que é ainda, mas tá alinhado com o meu propósito? Ele sabe qual é o seu propósito. Na verdade, a gente também sabe, a gente só não enxerga. Porque a gente fica colocando essas crenças e vai tapando os olhos, tapando os olhos. E aí, o que acontece? Tem uma explicação, a gente está fazendo o curso, para quem não está no curso, é o pior ano da sua vida, que chama, que é do Pablo Marçal. E aí ele explica muito bem, em 2 segundos, o que é propósito de vida, né? Ele fala que, assim, propósito de vida, eu estou indo para trás para tentar fazer. É como se fosse um V, assim, na sua cabeça. Vem de Deus, vem para você a mensagem e retorna para Deus. Então, vem de Deus o propósito, você aplica o propósito na Terra e esse propósito retorna para ele. Então, assim, quando eu vi ele falando sobre isso, eu entendi o porquê que a gente precisa ser um ser triuno, sabe? O porquê que a gente precisa também evoluir espiritualmente. Porque se a gente não consegue, aí cada um tem só crença, né? Se a gente não consegue conversar conosco mesmo, porque pode ser, você pode acreditar que não seja Deus que está falando com você, é todo direito seu. Mas se você faz uma pergunta, fecha os olhos e vem uma resposta, pode ser do seu coração, eu acredito que seja Deus, tá? Vem aquela resposta, é porque você está dentro do seu propósito. E você vai entender que isso você precisa transbordar. Por isso que eu mudei totalmente. Agora eu tô aparecendo em live, eu vou começar a desbloquear todo mundo. Já tô, né? Tô em média de 3 a 4 pessoas por dia por WhatsApp. Sabe? Então, assim, você quer transbordar, você quer transferir esse seu conhecimento, e se isso faz bem para as pessoas e faz bem para você mesmo, é um propósito para o bem, você entende que é o propósito de Deus, é o seu propósito de vida. Agora, se você está fazendo algo, um ato, que seja negativo para você, negativo para as pessoas, aí eu não acredito que seja um propósito de vida. Aí eu acredito que seja uma escolha individual. Tá? Aí a gente vai para a gente fechar aqui. Tá, mas PNL, o que PNL tem a ver com isso? Então, a gente falou das crenças. A gente tem várias crenças. Umas que colocam a gente para cima, impulsiona o que a gente acredita, e outras que bloqueiam, que travam a gente. Então, de repente, você está bloqueado em algo que você não está conseguindo enxergar. Você está buscando tanto o seu propósito, só que ele está ali na sua frente. Você só não está conseguindo enxergar, talvez por uma crença limitante. E a PNL vai fazer o quê? Vai ressignificar essa crença limitante. Vai tirar uma dessas vendas, porque são várias, tá? Não é uma só. Tipo, vamos fazer um desbloqueio, amanhã você já encontrou o propósito. Pode ser que sim. Vai depender muito da fase que você está. E aí, uma das dicas que a gente está aprendendo no curso é sobre como encontrar o seu propósito. Pelo WhatsApp. O Anderson, a gente conversou ontem de noite, quase não acordei para fazer a live aqui. Então, voltando aqui da identidade, né? Como que um dos caminhos para a gente encontrar a identidade é saber qual o seu propósito, é saber a sua identidade, em qual fase da identidade que você está. Tá? Aí eu vou passar um pouquinho mais para o Hélio,
para ele completar aí sobre identidade também. Bacana. A Cris tem uma facilidade em conduzir os pensamentos dela com a PNL, e aí a gente resolveu linkar as questões da programação neurolinguística com propósito de identidade. Ela falou algo que eu realmente acredito. A Cris falou que eu sou cristão, a Cris é da linhagem católica, eu sou da linhagem evangélica. Mas o que isso tem a ver com a live? A Cris falou de um alinhamento. Então, o símbolo da cruz, a cruz é símbolo tanto para o católico quanto para o cristão, certo? Então, a cruz ela tem um alinhamento com Deus nesse sentido, na vertical. Esse alinhamento vertical me conecta com o trono de Deus. Então, a Cris fez uma abordagem bastante bacana. Eu acredito que nós somos seres únicos. Não existe outra Cris, mesmo que exista um homônimo, pessoa com o mesmo nome da Cris, e não existe um outro Hélio, mesmo que tenha alguém com o mesmo nome. Cada um de nós temos as nossas características, os nossos caracteres, características vêm de caracteres, as nossas marcas, o nosso tempero, né, que é o nosso temperamento, diferentes. E o nosso pacote de crenças, que é, como a Cris diz, ou nos limita, ou faz com que nós tenhamos expansão dentro de um mapa, né? Dentro de um território mental. Então, eu acredito que quando eu entendo por que Deus me mandou, porque Deus falou, agora CDS que é a sua vez. Né? Porque existe algo que eu preciso ter, que eu preciso cumprir, algo que eu preciso fazer. Aí, esta conexão com Deus, com o trono de Deus, ela tem duas vias, a que desce e a que sobe. Ou seja, eu estou realizando aquilo que eu identifiquei como propósito de vida. Então, a fonte de Deus é uma fonte inesgotável. Se fosse esgotável, Deus teria um limite para nós. Do tipo, eu só tenho capacidade de gerar 10 bilhões de almas, depois eu gerei isso, não tenho mais como gerar. Então, Deus é uma fonte inesgotável. Depois você vai para o seu alinhamento horizontal. Então, para que esse propósito seja realizado, o que é que eu tenho que desenvolver na minha jornada de vida, né? Como eu costumo dizer, a vida é uma outorga, Deus nos outorga o direito de vida entre nascimento e morte, é um período de vida, uns vão viver mais, outros vão ter menos. Então, é uma outorga, porque não é minha, ele me dá o direito de viver e me dá o arbítrio, a liberdade de fazer o que eu quero. Depois, lá na frente, liquida a fatura, para saber o que é que você fez com todas as ferramentas que ele te deu. Então, o propósito vem. Mas aí você pode se perguntar, como a Cris falou antes, mas como é que eu vou identificar qual que é o meu propósito? Aí eu vou te dar aqui algumas sugestões. Você pode fazer perguntas. Não são as respostas que movimentam o mundo, são as perguntas. E como é algo que está dentro de você, quando você começar a fazer essas perguntas e você estiver chegando perto desse propósito, você vai sentir uma emoção. Você vai sentir que isso faz sentido para você. Não tem como você atingir o seu propósito se você não souber quem é você. Se você não ativar o seu eu. Você precisa saber quem você é antes de ter o seu propósito ativado. Então, primeira pergunta, quem é você? É algo que você tem que perguntar para você, pega um papel e caneta, faz um download de tudo que está na sua cabeça. Escreve, 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 escreve. Bom, eu acho que eu sou isso. O Hélio, sabe o que me ajudou muito nessa primeira camada aí? Uhum. Que aí depois quem quiser procurar, tem um vídeo no YouTube do Pablo que fala 7 camadas da identidade. E aí o Hélio está falando muito bem dessa primeira aí. E como que eu achei? Foi seguindo a orientação mesmo lá do Pablo. Leia Gênesis 1, 2.
Como que foi que você apareceu aqui na Terra de repente? Pá, tô aqui. Quem acredita no 1,26. macaco, acredita na sua crença em cada um, mas leia sobre a teoria de Darwin, por exemplo, se você acredita nisso. Então leia. Se você acredita em Deus, leia Gênesis 1:26. Isso, é verdade. O que a Cris está querendo dizer com isso? O primeiro capítulo de Gênesis na Bíblia, que é o livro da criação, ele fala dos dias. Aqui não cabe a discussão se é cronológico ou não. Dos dias da criação até o sétimo dia, que foi o dia do descanso. Então, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. E se eu for fazer uma regressão da minha parentela, quem foi meu pai? Quem foi o pai do meu pai? Quem foi o pai do meu pai, do meu pai, do meu pai, do meu pai, e assim por diante? Eu vou fatalmente chegar em uma única pessoa. Eu chego em Adão. Então, eu chego no Criador. Quem foi que fez Adão foi Deus. É assim que nós sabemos que isso é uma verdade. Tem uma pergunta para você, Yélio. Você mencionou sobre algo te emocionar ontem com o vídeo do Pyong. Você mencionou sobre algo te emocionar. Ontem, com o vídeo do Pyong, aconteceu isso. Eu assisti esse vídeo do Pyong faz uns 2 dias, mais ou menos. Então, eu acredito que ele esteja dizendo aquilo que eu comentei das perguntas que você tem que fazer até você começar a chegar perto de algo que te emocione. Quando você começar a sentir emoção, você está chegando perto do seu propósito. Se começar a te arrepiar, ou o que a gente diz, o desejo ardente, quando você chegar perto do desejo ardente, do tipo... eu fiz uma pergunta esses dias, numa pessoa. Falei, queria um cenário hipotético, rapidamente. O mundo hoje não tem dinheiro. Não existe dinheiro no mundo. O que é que vai fazer você levantar da cama com o desejo de fazer sem que haja uma recompensa financeira por isso? Né? Então, quando você conseguir essa resposta, você tá chegando perto do seu desejo ardente, chegando perto do seu propósito. É aquilo que eu vou fazer, mesmo que não me paguem nada, porque eu faço por prazer. Me dá satisfação. Ou seja, eu posso fazer isso a vida inteira, que eu vou me sentir feliz, eu vou me divertir, isso vai me fazer bem, isso não vai ser nenhum fardo. Não vai ser fardo acordar às 5 da manhã, às 4h30, às 3h30, não importa. Não importa, porque não é motivado. Assim, a gente não está fazendo isso, é diferente de motivado. Porque motivado, eu acredito que assim, você assiste um vídeo motivacional, aí você fica, uhul, vamos quebrar tudo, vamos botar para quebrar, não sei o quê. Dura um mês, uma semana, depende aí, né, de cada um. Uhum. O propósito é muito maior, né? Não cansa. Tipo, você quer transbordar. Quando você entende que você pode passar aquilo para fazer bem para as outras pessoas, independente do retorno financeiro, igual o Hélio falou, aí você entende que existe algo muito maior do que você mesmo. A busca é interna sua, pessoal. Mas quando você identifica o seu propósito, você entende que você vai ajudar os outros. Por isso que fala muito para você olhar para dentro primeiro, para você conseguir auxiliar os outros. Agora, quando vê essas fichas clichês, né? Tipo, olhe para dentro, olhe para si. Agora é a era do renascimento. Tem várias coisas, né, de moda da internet. Então, assim, quando você entende o seu propósito, independente de qualquer outra pessoa, tipo, individual, você percebe que é isso mesmo. Você quer passar para as outras pessoas aquilo que você tem de melhor. Independente do que ela vai te retornar e como ela vai te retornar. Agora, tá, você virou a Madre Teresa de Calcutá? Não, lógico que não. De forma nenhuma. A gente vive num mundo capitalista e a gente precisa de dinheiro para viver. Não tem, a internet está aqui, está sendo paga, né? A gente tem que ser realista. Só que, assim, é algo que a gente está explicando e quando a gente começa a transbordar o conhecimento, o retorno que você tem é muito maior.
as parcerias que eu estou fazendo agora, de forma gratuita, parcerias, o que eu digo, não é só, quer dizer muito trabalho, né? Não, as pessoas que eu tenho conectado e que eu tenho conversado hoje estão me enriquecendo muito mais do que eu poderia. Elas me dão recursos que eu não tenho, sabe? Então, isso agrega muito a nós. As pessoas me ligam me oferecendo coisas que você acha que ia imaginar que isso ia acontecer antes? Nunca, nunca. Só a partir do momento que você começa a transbordar. E de coração, sem esperar nada em troca, mas as coisas vêm. Exatamente isso. Eu vou dar uma sintetizada, eu falei das perguntas, a gente tem algumas coisas que nós queremos discutir ainda, e dizer para vocês que vocês podem ir fazendo perguntas ou comentários, como foi feito ainda agora. Então, eu disse, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar quem é você, certo? Segunda, o que é que você faz? Por quê? Se eu estou num caminho de propósito, ele não é um caminho de inércia. Ah, eu sei quem eu sou um cara que adora ficar dormindo. Então você não vai fazer nada, você vai ficar o dia inteiro dormindo. O que é que você faz? Se eu faço algo para alguém. Ou alguém, não no sentido único. Um grupo de pessoas. Se a Cris, por exemplo, ela tem a expertise, a boa expertise dela em PNL. Aí ela resolve, não, o meu público a partir de agora serão os idosos. Eu sou apaixonada por trabalhar com idosos. Ela está cumprindo um propósito de algo que motiva. Então, ela fez um refino disso, um afunilamento. Então, para quem que ela faz isso? Estou hipoteticamente dizendo. Eu faço isso só para idosos, porque eu gosto de trabalhar com idosos. Fechou. Por que eu faço isso para idosos? O que é que os idosos precisam? Eu entendo que eu preciso fazer isso para idoso, porque eles estão numa fase da vida, eles podem ativar o propósito deles, eles podem ter uma vivência melhor, independente da idade. Então, o que é que essas pessoas estão precisando? É uma pergunta. Estou na quarta pergunta. Quem é você? O que você faz? Para quem você faz? O que essas pessoas para quem você faz precisam? E a cereja do bolo, o que é que isso vai mudar na vida dessas pessoas? Que resultado isso vai gerar na vida das pessoas? Dei um roteiro aqui de 5 perguntas para que eu possa identificar o meu propósito. Anota isso e começa a responder sem a preocupação de estar certo ou estar errado. À medida que eu me aproximar daquilo que eu me identifico, de propósito, e eu já estou inserindo identidade aqui na fala. A partir do momento que eu me aproximar com aquilo que eu me identifico, meu coração, meu peito vai arder, é o desejo ardente que nós comentamos ainda há pouco. Aí, bingo, achei o meu propósito. O que eu identifico é uma identidade, algo de dentro. Isso. Né? Com que eu me identifico. E é individual, né? Cada um se identifica com aquilo que está dentro do seu mapa, né? Da sua convivência. Eu vou repetir os passos por conta da pergunta. Quem é você? O que você faz? Para quem você faz? Tipo, eu olho para dentro, quem sou eu? Eu descubro quem sou eu. O que eu faço? Então, eu tenho um conjunto de habilidades, eu tenho skills, eu tenho um conjunto de conhecimento. Eu tenho formação, etc. Agora, para quem que eu estou fazendo? Porque se eu reter tudo isso para mim, isso só vai servir para mim. Eu não vou transbordar na vida de ninguém. Eu começo igual eu e a Cris estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo isso por um desejo pessoal, por algo que nos motiva a fazer. Então, para quem que eu estou fazendo isso? Uma série de pessoas que eu não sei quem é. Isso. O primeiro é quem é você, o primeiro. O segundo é o que você faz. O terceiro é para quem você faz. O quarto, o que é que essas pessoas precisam? Porque eu estou resolvendo um probleminha dessas pessoas. O que é que essas pessoas precisam? O quarto é o que é que isso vai mudar na vida das pessoas? Que resultado isso vai gerar? Que valor agregado tem tudo isso que eu faço? Porque tudo isso que eu faço tem que gerar benefício para alguém. Se gerar benefício só para mim... Benefício próprio. Eu posso fazer alguma coisa que só beneficie a mim. Eu posso fazer uma coisa que beneficie a mim e ao meu próximo. Eu posso fazer algo que não beneficia a mim e ao meu próximo. Então, a gente atua nessa segunda opção.
beneficiar a mim e beneficiar o meu próximo, honrando a Deus. Pronto, acho que é o que eu tenho que fazer na vida. Fala, Sim. querido. E aí você começa a entender, respondendo essas perguntas, em que fase que você está. Porque, assim, a sua identidade, você sabe de onde você veio. E aí você entra numa segunda fase. Tipo, beleza, eu sei de onde eu vim. Você falou para eu ler Gênesis, tá, eu acredito em Deus, então eu acredito que eu sou imagem e semelhança de Deus. Bacana. Eu não sou espiritualizado, eu acredito que vim do macaco. Legal, você leu a teoria de Darwin, então vai lá e lê. Tá, você identificou com aquilo? Legal, é livre, cada um identifica com aquilo que escolhe. Tá, agora eu sei de onde eu vim. Tá, e qual que é a sua autoimagem? O que é autoimagem? Autoimagem é aí que entra as crenças limitantes. É aquilo que a sua mãe, o seu irmão, a sua professora, o que todo mundo diz que você é. Mas não quer dizer que você seja isso. Então, é algo que alguém disse para você que você é. Então, hoje a sua imagem é essa. Mas será que você se identifica com essa sua imagem? Tipo, olha para você, qual que é a sua autoimagem? Legal, eu sou uma pessoa forte e tal. Você tem várias qualidades e tem os defeitos também. Mas quem te falou esses defeitos? Quem colocou esses defeitos em você? Foi você mesmo ou alguém que colocou isso? Então, nesta fase de autoimagem, foi na nossa infância, na nossa primeira infância, de 0 a mais ou menos 7, 8 anos, que as pessoas vão falando pra gente e a gente acaba acreditando. Mas isso não quer dizer que a gente seja, tá? Ultrapassando essa fase, a gente pula para outra, igual videogame. Tem várias fases e vidas infinitas, né? Porque a gente vai renasce e morre, porque parece, de repente, quando a gente se depara com uma crença limitante, parece que a gente vai morrer, mas a gente consegue uma força, né, divina, ou conhece PNL, bom, enfim, aí cada um com o seu mapa, e você tem força de novo para seguir em frente. E aí você vai para a fase do autoconhecimento. A fase do autoconhecimento é o que eu preciso para eu encontrar o meu propósito. Onde que eu vou buscar esse conhecimento? Porque eu não vou acreditar só naquilo que me dizem. Eu não vou acreditar só naquilo que eu leio, naquilo que eu vejo. Eu preciso acreditar naquilo que eu acho correto, alinhado com o meu ser, independente de propósito, né? E aí tem, acho que a quarta fase, eu estou vendo aqui que a gente colocou as 7 camadas da identidade, que é a fase física, né? E qual que é essa camada física? É o coeficiente de inteligência, que é o QI. Tá, eu tenho todas essas informações, eu sei de onde eu vim, eu já tenho minha autoimagem formada, que eu formei, que eu acredito que seja. Eu tenho conhecimento que eu busquei para chegar até aqui. E o que eu vou fazer com isso? Isso que é o coeficiente de inteligência, eu acredito. Mais do que aquele teste lá fala. Tá, eu tenho todas essas informações. E o que eu vou fazer com isso? Aí entra no que o Hélio falou. Das 4 perguntinhas, gente. Olha só como linka. E o que você vai fazer com isso? Vai transbordar? Vai guardar para si mesmo? Vai fazer bem para o outro? Vai fazer bem próprio? Aí depende de cada um. E aí que entra a quinta fase, que é o almático, que daí é o coeficiente, que é a mente, né? Tipo, a alma. Eu estou aqui por um propósito de alma, missão de alma, sabe? Essas coisas. Então, o que eu vou fazer para melhorar o próximo? Sem pensar só em mim mesma. Essa é a quinta camada da identidade. E a sexta camada é o seu propósito espiritual. Tipo, eu estou fazendo isso para melhorar a minha alma, o meu espírito e da humanidade. É mais ou menos nesse sentido. Ele vai conseguir clarear melhor, né? E aí, quando você encontra o seu propósito, pronto, atingi alguém falou da egrégora no início, né? Tá, atingi, consegui todos os recursos que eu precisava, agora eu sei o meu propósito, agora eu vou vencer na vida e tudo vai ficar lindo e maravilhoso. Não, não é bem assim. Você encontrou o seu propósito. Se você não transbordar esse conhecimento e guardar para si próprio, não é um propósito, digamos assim, espiritual, de alma. Aí você vai estar retendo isso para você mesmo. E aí, quando a gente retém para a gente mesmo,
É igual o rio, né, que o Pablo fala bem, da represa. Se você represa muito esse conhecimento, e aí você acha, não, agora vai ficar tudo isso para mim. Os peixes vão ficar todos aqui. Se você represa e fica cada vez mais peixes, eles morrem. Agora, se você abrir e deixar o rio transbordar, aí você vai atingir a plenitude, que eu não atingi isso. Eu estou no iniciozinho ainda ali de saber o que eu estou fazendo da vida. Então, assim, tá, você vai atingir plenitude? Não sei. Eu sei que hoje eu preciso transbordar todo esse meu conhecimento, e é isso que a gente está fazendo aqui. De coração e alma. O Hélio, assim, a gente não tá se pagando nada. Tipo, Hélio, vamos fazer isso para ter mais seguidor? Hélio, não, muito pelo contrário. Qual vai ser o nosso tema? Que conhecimento que a gente vai conseguir passar para as pessoas e agregar as pessoas? Quem que a gente vai conseguir fazer com que melhore? E a gente para e pensa sobre o tema. Não, esse tema é muito vago. Vamos ver um tema que realmente seja importante, que as pessoas melhorem o seu conhecimento, que eu consiga transmitir mais conhecimento para essas pessoas e que juntos a gente possa crescer, né? Exatamente. É isso, Hélio. Agora eu já finalizei tudo aqui. Se alguém quiser entrar aí no meu lugar para falar, fica à vontade. É. Agora o Hélio vai concluir que ele tem uma sabedoria enorme. Isso é transbordante. Não é só esse copinho de água que está aí, não. É um rio inteiro. Tem uma pergunta aqui. Que bom ouvir isso. Aliás, deixa eu ver aqui. Que bom ouvir isso. Estou bem. Espera um pouquinho, movimento minha tela. Estou bem no início, kkk. Ainda estou na identidade. Quem sou eu? Bacana. Olha só, bem no início, é o mais início do que todo mundo, viu? Porque às vezes a gente nem sabe quem sou eu. Até chegar no quem sou eu demora, são muitos passos, né? Você já está num... Nossa, não tem nem o que dizer. De repente você já sabe que a sua autoimagem e seu autoconhecimento, só faltava esse. Não tem ordem correta. Tipo, tem que ser primeiro a primeira camada, a segunda, a terceira. Não, muito pelo contrário. Cada um tem o seu mapa, a sua vivência. Bacana. O Vitor é um amigo, entrou aqui, é de São Paulo também. Um abraço aí para o Vitor. Tem uma pergunta aqui, eu vou fazer um overview aqui do que a gente falou rapidinho. Tem uma pergunta aqui da Silvia. Então, a gente está batendo um papo aqui sobre PNL e propósito de identidade. A praia da Cris, a praia do PNL e eu aqui ajudando a compreender isso, linkando com ela o propósito de identidade. Então, ainda agora a gente falou, mas como é que eu vou identificar meu propósito? Foram 5 perguntas que teve alguém aqui que nos auxiliou e digitou as perguntas aí. E a gente está num roteiro das 7 camadas do propósito. Né? A Cris, nós nos baseamos aqui no propósito, nas 7 camadas do propósito, para identificar isso. Desculpa, 7 camadas da identidade. A partir de um vídeo, de um pensamento. Primeiro, então, seria eu entendo que eu sou um projeto de Deus, né? Deus me mandou aqui para o Brasil, ele poderia ter mandado para outro país, poderia ter uma outra nacionalidade e ser identificado como uma pessoa de uma outra nação, mas eu estou aqui. Então, Deus me mandou aqui porque eu tenho algo para fazer aqui. Faço parte de um projeto, de um plano de Deus. A Cris falou da questão da autoimagem, a gente está discutindo essa questão. Assim como eu tenho lá o meu documento de RG, que é a minha identidade, que mostra quem eu sou, as características da minha pessoa, eu também tenho a minha identidade como pessoa, não aquele documentinho. Eu preciso construir essa autoimagem, ou seja, olhar para o espelho e saber quem eu sou. Nós estamos aqui discutindo os ter. Né? Como alguém disse aqui agora, a Analice disse que ela começou agora, mas ela já conseguiu entender quem ela é. Isso é um passo super importante. Eu acho que até o maior, né? Porque maior. Assim, você destrava todas as crenças que te colocaram. Ela está ativando porque são muitas, né, na nossa infância. Falar assim,
Tipo, aquela menina não para quieta. Ah, que essa menina é muito arteira. Ah, que essa menina é mal educada. Colocam tantas coisas na nossa cabeça que a gente se libertar disso é um passo muito, muito, muito grande, né? Nós somos corpo, alma e espírito, e a relação nossa com o mundo nos gera emoções e sentimentos. Né? Então, a Cris falou aqui do coeficiente de inteligência, aliás, coeficiente emocional, não, de inteligência. Linkou a inteligência com a alma e a mente. Né? Nós somos um ser que temos no nosso pacote de inteligência. E ela estava falando do espiritual, porque nós acreditamos que nós somos corpo, alma e espírito, nós somos um ser triuno, e tudo isso fecha com plenitude. Depois a Cris vai me corrigindo aí nas minhas falas. E aí a Silvia pergunta... Hélio, fala sobre o ser triuno, que você fala tão bem sobre isso. Tá bom, já falo. Ainda há pouco a gente comentou, né? Eu fiz aqui uma comparação com a cruz, um símbolo que é símbolo de quem é cristão, independente da linhagem cristã. São três, né? Pelo menos três: o ortodoxo, o católico e o protestante. Essa ligação vertical, ela me conecta com o trono de Deus, o trono de glória. Então eu entendo que eu sou um ser único. Não existe uma outra versão de mim, mesmo que exista um homônimo, alguém com o mesmo nome. Mas se eu pegar uma produção em série de carros, um carro da mesma marca, do mesmo modelo, mas cada carro está num estado diferente e teve viagens diferentes. Eu sou único, simples assim, eu sou único. Eu tenho uma missão de vida, eu tenho algo, Deus me mandou aqui porque tem algo para que eu faça aqui. Né? Aí Deus nos outorga a vida. Entre o meu nascimento e a morte existe uma outorga, porque eu não sou proprietário disso. A hora que Deus falar, chamar a senha, acabou, encerrou e morreu. A alma é o ser vivente, é o que dá a vida para o corpo. Se a alma sai, morreu. E quando eu era criança, eu assisti um documentário que ela tratava do peso da alma. A nossa alma tem um peso no corpo. As pessoas, quando morrem, elas perdem 21 gramas. Um animal não perde peso. Isso é um estudo científico. Eu era guri, eu devia ter 10, 11, 12 anos, eu já tinha curiosidade por essas coisas. Eu nunca me esqueci disso. Então, nós estamos conectados com Deus. E é uma fonte de energia inesgotável. Eu recebo dessa fonte de energia e eu estou cumprindo o propósito. Isso tem via de mão dupla. Eu executo, eu devolvo para Deus. Deus deu um plano para que eu execute. A passagem de Noé, eu gosto muito dela. Porque Deus falou, Noé, eu olhei aí para a terra e vi você é um cara justo, eu preciso de você. Deus poderia ter feito a arca? Assim, poderia ter feito a arca. Mas ele deu a madeira. Noé, para você construir a arca, o que você precisa eu já te dei. Você tem vida, você tem sabedoria inteligente, você tem capacidade física. O que você precisa é da madeira. Noé não questionou Deus. Se fosse hoje, mas eu não sou arquiteto, eu não sou construtor, eu não tenho ferramenta, eu não tenho isso. Deus deu a madeira. A madeira não é a correta. A madeira não é boa, tem que ter teca, tem que ter outro tipo de madeira. Deus poderia ter feito a arca, mas Noé executou um plano de Deus. Deus olhou para Noé e falou, você tem tudo que eu preciso para executar o plano. E Noé não disse não para Deus. Ele foi lá e executou. Esse período demorou 40 anos. Às vezes a gente quer que aconteça amanhã. Esse período durou 40 anos. Aí você vê, né? Aí ele já encontrou o propósito dele. Uhum. Só que demorou 40 anos para ele atingir a plenitude. Então, às vezes é rápido, ou às vezes é lento, mas alguém pergunta para ele se ele voltou atrás. Ele quis voltar, sim. Só que ele voltou atrás? Não, ele estava determinado naquilo que ele precisava cumprir como propósito. E alguém pergunta para ele recebeu algum salário para isso? Também não. Então, aí diz bem mesmo que é propósito, né? Tem um monte de gente aqui, tá acenando, entrou e tudo. Silvia, acho que a Silvia me perguntou, né, da crença limitante. Tem como a gente ressignificar com técnica de PNL, viu?
Lá no meu link do Instagram, tem um linkzinho lá que é o número do meu WhatsApp. Me manda o WhatsApp que a gente conversa, sem problema algum, a gente conversa por lá, tá bom? E aí, Hélio, eu queria para a gente fechar, para deixar tempo para as pessoas, quem quiser aparecer, eu te bloqueio de aparecer que eu vi que você faz isso todos os dias e eu acho isso lindo. Então, eu deixo aberto aqui o Instagram, a gente nem conversou isso. Mas quem quiser aparecer numa live, gente, não tiver bloqueio, entra no Instagram do Hélio. Que hora que é, Hélio, as suas lives diárias? Segunda a sexta, às 18 horas. Olha lá, todo dia, gente, olha quanto transbordo. E é só entrar lá e falar, eu quero aparecer, que ele põe. Foi assim comigo, foi muito simples, tá? E aqui também, quem quiser falar, fala assim, não, eu quero fazer uma pergunta ao vivo, não, eu quero aparecer. A gente põe, tá? A gente deixou aberto para isso. Quando a gente divulgou que ia fazer essa live, a gente deixou aberto para isso e eu chamei o Hélio porque ele é muito bom nisso. Também. Tá? Que ele já está transbordando já faz muito mais tempo do que eu. Então, quem quiser aparecer aí, dá um oi e fala, eu quero aparecer, vamos aí. A gente chama. Olha lá, o Júlio sai mais cedo um pouco. Mais uma vez, obrigada, Júlio. Eu que agradeço, imagina. Essa aqui, toda semana. Vamos ver se a gente consegue fazer toda semana. Eu estava com a tela parada aqui na pergunta da Silvia. Silvia, a questão da escassez, a Cris ela vai te responder com bastante propriedade com o olhar da técnica, né, do PNL. A questão da crença limitante, focada na questão da escassez, isso tem muito a ver com o período da sua criação, e seus pais muito possivelmente tinham uma escassez de recurso financeiro e ela foi instalada em você. É do tipo, não tenho dinheiro para comprar isso. Não gasta muito isso porque senão não tem aquilo. É muito natural. Nós vivemos fases diferentes da vida, né? E aí você tem que gerir esta questão do recurso financeiro que você tem. O pai e a mãe têm que fazer isso, que é o responsável por manter a casa e as necessidades dos filhos e da casa. E de tanto você ouvir isso, do tipo, nós somos educados a crescer, estudar, fazer faculdade e procurar um emprego. Esta é a rota, a roadmap que nos deram. Vai crescer, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você arrumar um emprego. Isso colou na nossa cabeça. Mas só é este o caminho? Só existem essas opções? Não é só isso. Conversando com meu filho ontem, que tem 16 anos, papai, e se eu não quiser fazer faculdade? Eu falei, não tem problema algum. Para mim, não tem problema algum. Se você não quiser fazer faculdade, já vamos identificar o que é que você quer fazer da sua vida, porque você, daqui a um tempo, você vai ter que se autogerir, se autossustentar. Você não vai fazer faculdade para ficar o dia inteiro no sofá jogando videogame, aí também não. Então, nós temos que identificar o que você quer fazer. Por que eu não quero fazer faculdade? Eu não quero fazer faculdade porque eu quero virar um empreendedor, sem problema nenhum. Vou te ajudar nisso. Então, nós fomos ensinados assim, né? E nunca ninguém virou a moeda para falar o outro lado. Mas se eu não quiser fazer faculdade, eu posso não fazer faculdade? Eu posso querer não estudar? Eu conheço muita gente que não queria ir para a escola. Agora eu esqueci, é um famoso músico clássico, não sei se é Chopin, Teve um monte, né? A maioria não foi. Isso. Foi atrás do talento, né? Foi atrás do talento, tornaram pessoas excepcionais naquilo que faziam. Mas não foi para a escola. Os pais não sabem. Isso é a sociedade, né, que impõe, na verdade. Existe a sociedade nos impõe muita coisa. E aí, para a gente quebrar todas essas crenças que foram impostas na nossa infância, e aí depende também da época, depende da sua família, depende de cada um. É muito individual isso. De repente não tem nada a ver com finanças também. Aí é o que o seu subconsciente gravou. E aí com as técnicas de PNL a gente vai retornando até a causa. E a causa pode não ter nada a ver.
Pode ser uma outra cena que não tem nada a ver. Hoje mesmo, ontem mesmo, e não só ontem, várias outras vezes a gente consegue retornar até o ventre da mãe. Olha só, com o PNL. Ah, e aquilo é verdade? Não sei, é o que o cérebro mandou. É aquilo que o cérebro mandou? Verdade ou não? É aquilo que está dentro da sua cabeça. Imaginou isso? Então é isso. Acabou. PNL é assim, não julga. Não fala, é isso ou é aquilo. Não, é o que a sua cabeça está falando que é, então é. Então é isso que a gente vai ressignificar. Não é o que a gente vai, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Você acha, então você vai ressignificar, entendeu? É bem individual isso, depende de cada um, de cada ser. Olha lá, acabam sendo expulsos. Eles acabam. Ah, não escutei. Eles acabaram sendo expulsos. A gente estava comentando de pessoas. Ah, tá. Isso mesmo. Eles acabaram sendo expulsos. Então, os pais precisam ter sabedoria para lidar com essas questões. Então, a gente tem um padrão imposto. Eu estava dizendo que existe país que, se a criança não for na escola, no dia seguinte, vão te ligar e você pode até ser preso. Isso que eu estou dizendo é verdade. Eu não lembro do país da Europa. Você pode até ser preso porque o teu filho não foi para a escola. Existe lei para isso. Cada nação tem a sua cultura. Nesse sentido. Aqui a gente não trata muito bem desse jeito. Por que existe esse padrão de educação? Porque na era industrial havia necessidade de se formar mão de obra. E para se formar mão de obra, tem que mandar pessoas para a escola. Por que eu mando pessoas para a escola? Porque essas pessoas precisam aprender algo para que elas sejam utilizadas como mão de obra. Porque há 50, 60 anos, os pais tinham 10. Eu sou de uma família que, da parte de pai, foram 14 irmãos, da parte de mãe foram 11. Por que tinha necessidade de ter tanto filho? Porque tinha que ter mão de obra, porque se vivia um período rural. Você precisava ter mão de obra para botar os seus filhos para trabalhar na roça. Então, aconteceu um processo de êxodo. As pessoas passaram a vir para a cidade. Hoje é questão de sobrevivência mesmo, né? Porque se você não tem mais filhos, você não consegue sobreviver. Quem vai te ajudar a fazer a comida, né? Fazer a comida não estou falando cozinhar, mas plantar e fazer crescer. É por necessidade mesmo, né? Aquela época de ter mais filhos. Hoje é difícil você ver uma família que tenha 4 filhos. 1, 2, 3, por aí vai. Poucos são os que têm 4 filhos. Mais de 3 filhos. É uma questão de momento. Hoje o contexto é outro. O que mais? Vamos afunilando aqui. Deve faltar Alguém tem aí alguma pergunta para fazer? Ainda a gente tem, deixa eu ver, 6 minutinhos aí para deixar salvo depois a live. Se alguém quiser entrar, falar um oi, fazer uma pergunta ao vivo. Faltam 2? Ah, a gente entrou em 56, tá certo. Eu estava contando com 7 horas. Então faltam 2 minutos aí, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, senão a gente não consegue deixar salva durante 24 horas aí. A Cláudia entrou agora, bem no finalzinho, eu vou deixar salvo, tá? Se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade também. Então, bacana. Então, nós falamos das 7 camadas da identidade, né? Falamos de propósito, falamos de identidade, falamos de PNL. Essa live é todo dia? A Silvia perguntou. Não, Silvia, eu comecei na quinta passada, que eu tinha um bloqueio aí para me expor na internet. Essa é a segunda live. Eu vou tentar fazer toda semana, com um conteúdo diferente aí. E quem sabe trazer o Hélio bem mais vezes, porque olha a sabedoria que ele tem, né? Como ele enriqueceu aí o conteúdo da live. E aí não fica só PNL, né? Que só PNL também não, não vai mover montanhas, não. Tem que ter um conhecimento amplo, né? É bacana esse bate-papo, porque nós começamos com uma ideia. Vamos sim, de fazer uma de crença. Vamos sim. Gente, desculpa, falta 26 segundos. Eu vou ter que encerrar, porque senão eu não consigo deixar gravado, tá bom? Obrigada, gente. Fiquem com Deus e aí acompanhem os nossos Instagrams, tá? A gente vai fazer um post. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.